O corpo utópico, as heterotipias, de Michel Foucault. As heterotipias. Há países sem lugar e histórias sem cronologia. Cidades, planetas, continentes, universos, cujos vestígios seria impossível rastrear em qualquer mapa ou qualquer céu, muito simplesmente porque não pertencem a espaço algum. Sem dúvida, essas cidades, esses continentes, esses planetas nasceram, como se costuma dizer, na cabeça dos homens, ou, na verdade, no interstício de suas palavras, na espessura de suas narrativas, ou ainda no lugar sem lugar de seus sonhos, no vazio de seus corações. Numa palavra, é o doce gosto das utopias. No entanto, acredito que há, e em toda a sociedade, utopias que têm um lugar preciso e real, um lugar que podemos situar no mapa. Utopias que têm um tempo determinado, um tempo que podemos fixar e medir conforme o calendário de todos os dias. É bem provável que cada grupo humano, qualquer que seja, demarque no espaço que ocupa, onde realmente vive, onde trabalha, lugares utópicos e, no tempo em que se agita, momentos ucrônicos. Vejamos o que quero dizer. Não se vive em um espaço neutro e branco. Não se vive, não se morre, não se ama no retângulo de uma folha de papel. Vive-se, morre-se, ama-se em um espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras, diferenças de níveis, degraus de escada, vãos, relevos, regiões duras e outras quebradiças, penetráveis, porosas. Há regiões de passagem, ruas, trens, metrôs. Há regiões abertas de parada transitória, cafés, cinemas, praias, hotéis, e há regiões fechadas do repouso e da moradia. Ora, entre todos esses lugares que se distinguem uns dos outros, há os que são absolutamente diferentes, lugares que se opõem a todos os outros, destinados, de certo modo, a apagá-los, neutralizá-los ou purificá-los. São como que contraespaços. As crianças conhecem perfeitamente esses contraespaços, essas utopias localizadas. É o fundo do jardim, é com certeza o celeiro, ou melhor ainda, a tenda de índios erguida no meio do celeiro, ou é então, na quinta-feira à tarde, a grande cama dos pais. É nessa grande cama que se descobre o oceano, pois nela se pode nadar entre as cobertas. Depois, essa grande cama é também o céu, pois se pode saltar sobre as molas, é a floresta, pois pode-se nela esconder-se, é a noite, pois ali se pode virar fantasma entre os lençóis. É, enfim, o prazer, pois no retorno dos pais se será punido. Na verdade, esses contraespaços não são apenas invenção das crianças. Acredito nisso muito simplesmente porque as crianças jamais inventam coisa alguma. São os homens, ao contrário, que inventam as crianças, que lhes cochicharam seus maravilhosos segredos, e, em seguida, esses homens, esses adultos, se espantam quando as crianças, por sua vez, buzinam aos seus ouvidos. A sociedade adulta
organizou, e muito antes das crianças, seus próprios contraespaços, suas utopias situadas, esses lugares reais fora de todos os lugares. Há, por exemplo, os jardins, os cemitérios, os asilos, as casas de tolerância. Há as prisões, as colônias de férias do Clube Mediterrâneo e tantos outros. Pois bem, sonho com uma ciência, digo mesmo uma ciência, que teria por objeto esses espaços diferentes, esses outros lugares, essas contestações míticas e reais do espaço em que vivemos. Essa ciência estudaria não as utopias, pois é preciso reservar esse nome para o que verdadeiramente não tem lugar algum, mas as heterotopias, espaços absolutamente outros, e forçosamente a ciência em questão se chama heterotopologia. É preciso fornecer os primeiríssimos rudimentos dessa ciência que está em vias de nascer. Primeiro princípio: não há, provavelmente, nenhuma sociedade que não constitua sua heterotopia ou suas heterotopias. Esta é, sem dúvida, uma constante de todo o grupo humano. Na verdade, porém, essas heterotopias podem assumir e assumem sempre formas extraordinariamente variadas, e talvez não haja em toda a superfície do globo ou em toda a história do mundo uma única forma de heterotopia que tenha permanecido constante. Poder-se-ia talvez classificar as sociedades, por exemplo, segundo as heterotopias que elas preferem, segundo as heterotopias que elas constituem. As sociedades chamadas primitivas, por exemplo, têm lugares privilegiados ou sagrados ou proibidos, como nós mesmos, aliás, mas estes lugares privilegiados ou sagrados são, em geral, reservados aos indivíduos em crise biológica. Há casas especiais para os adolescentes no momento da puberdade. Há casas especiais reservadas às mulheres na época das regras. Outras para as mulheres em trabalho de parto. Em nossa sociedade, as heterotopias para os indivíduos em crise biológica pouco a pouco desapareceram. Observemos que ainda no século XIX havia colégios para os rapazes. Havia também o serviço militar que, sem dúvida, desempenhavam esse papel. Era preciso que as primeiras manifestações da sexualidade viril ocorressem em outro lugar. E para as jovens, pergunto-me se, afinal, a viagem de núpcias não constituía ao mesmo tempo uma espécie de heterotopia e de heterocronia. Era preciso que a defloração da jovem não ocorresse na mesma casa onde ela nascera. Era preciso que esta defloração ocorresse, de certo modo, em parte alguma. Mas essas heterotipias biológicas, essas heterotipias de crise, desaparecem cada vez mais e são substituídas por heterotipias de desvio. Isto significa que os lugares que a sociedade dispõe em suas margens, nas paragens vazias que a rodeiam, são antes reservados aos indivíduos cujo comportamento é desviante relativamente à média ou à norma exigida. Daí as casas de repouso, as clínicas psiquiátricas, daí também, com certeza, as prisões.
seria preciso acrescentar-lhe, sem dúvida, as casas de recolhimento, pois, afinal, a ociosidade em uma sociedade tão atarefada quanto a nossa é como um desvio, aliás, que acaba por ser um desvio biológico quando ligado à velhice e, creia-se, desvio constante para todos aqueles, pelo menos, que não têm a discrição de morrer de infarto nas 3 semanas após a aposentadoria. Segundo o princípio da ciência heterotopológica, no curso de sua história, toda a sociedade pode perfeitamente diluir e fazer desaparecer uma heterotipia que constituíra outrora, ou então organizar uma que não existisse ainda. Por exemplo, há cerca de 20 anos, a maioria dos países da Europa tentou fazer desaparecer as casas de prostituição. Com sucesso reduzido, como se sabe, pois o telefone substituiu a velha casa de nossos avós por uma teia fina e bem mais sutil. Em contrapartida, o cemitério, que é para nós, em nossa experiência atual, o mais evidente exemplo de heterotipia, o cemitério é absolutamente o outro lugar. Nem sempre desempenhou este papel na civilização ocidental. Até o século XVIII, ele ficava no centro da cidade, disposto lá no meio, bem ao lado da igreja. Na verdade, não se lhe atribuía nenhum valor solene. À exceção de alguns indivíduos, o destino comum dos cadáveres era muito simplesmente serem jogados na vala, sem respeito ao despojo individual. Ora, é curioso que, no mesmo momento em que nossa civilização tornou-se ateia, ou ao menos mais ateia, isto é, no final do século XVIII, começou-se a individualizar os esqueletos. Cada qual passou a ter direito ao seu caixão e à sua pequena decomposição pessoais. Por outro lado, todos esses esqueletos, todos esses caixões, todos esses sepulcros, todas essas tumbas, todos esses cemitérios foram postos à parte, fora da cidade, no seu limite, como se tratasse ao mesmo tempo de um centro e um lugar de infecção e, em certo sentido, de contágio da morte. Mas não se pode esquecer. Tudo isso só ocorreu no século XIX, mais precisamente no decurso do Segundo Império. Com efeito, é sob o reinado de Napoleão III que os grandes cemitérios parisienses foram organizados no limite das cidades. Seria preciso citar também, e neste caso, teríamos, de certo modo, uma sobredeterminação da heterotopia. Os cemitérios para tuberculosos. Não penso naquele maravilhoso cemitério de Menton, onde foram sepultados os grandes tuberculosos que, no final do século XIX, tinham vindo se repousar e morrer na Côte d'Azur. Outra heterotopia. Em geral, a heterotopia tem como regra justapor em um lugar real vários espaços que normalmente seriam ou deveriam ser incompatíveis. O teatro, que é uma heterotopia, perfaz no retângulo da cena toda uma série de lugares estranhos. O cinema é uma grande cena retangular, no fundo da qual, sobre um espaço de 2 dimensões, projeta-se um novo espaço de 3 dimensões. Porém, o mais antigo exemplo de heterotopia seria talvez o jardim, criação milenar que tinha certamente no Oriente
uma significação mágica. O tradicional jardim persa é um retângulo dividido em 4 partes, que representam os 4 elementos de que o mundo é composto, no meio do qual, no ponto de junção dos 4 retângulos, encontrava-se um espaço sagrado, uma fonte, um templo. E, em torno do centro, toda a vegetação do mundo, toda a vegetação exemplar e perfeita do mundo devia estar reunida. Ora, se considerarmos que os tapetes orientais eram, na origem, reproduções de jardins, no sentido estrito de jardins de inverno, compreenderemos o valor lendário dos tapetes voadores, tapetes que percorriam o mundo. O jardim é um tapete onde o mundo inteiro vem consumar sua perfeição simbólica, e o tapete é um jardim móvel através do espaço. Era parque ou tapete aquele jardim descrito pelo narrador das Mil e Uma Noites? Vê-se que todas as belezas do mundo acabam por se juntar nesse espelho. O jardim, desde os recônditos da antiguidade, é um lugar de utopia. Temos a impressão, talvez, de que os romanos se situam facilmente em jardins. É fato que os romanos nasceram, sem dúvida, da própria instituição dos jardins. A atividade romanesca é uma atividade jardineira. Ocorre que as heterotopias são frequentemente ligadas a recortes singulares do tempo. São parentes, se quisermos, das heterocronias. Sem dúvida, o cemitério é o lugar de um tempo que não escoa mais. De modo geral, em uma sociedade como a nossa, pode-se dizer que há heterotopias que são heterotopias do tempo, quando ele se acumula ao infinito. Os museus e as bibliotecas, por exemplo. No século XVII e XVIII, os museus e as bibliotecas eram instituições singulares, eram a expressão do gosto de cada um. Em contrapartida, a ideia de tudo acumular, a ideia de, em certo sentido, parar o tempo, ou antes, deixá-lo depositar-se ao infinito em certo espaço privilegiado, a ideia de constituir o arquivo geral de uma cultura, a vontade de encerrar todos os tempos em um lugar, todas as épocas, todas as formas e todos os gostos, a ideia de constituir um espaço de todos os tempos, como se este próprio espaço pudesse estar definitivamente fora do tempo. Essa é uma ideia totalmente moderna. O museu e a biblioteca são heterotopias próprias à nossa cultura. Em contrapartida, há heterotopias que são ligadas ao tempo, não ao modo da eternidade, mas ao modo da festa. Heterotopias não eternitárias, mas crônicas. O teatro, seguramente, mas também as feiras, estes maravilhosos sítios vazios à margem das cidades, por vezes mesmo no centro delas, e que se povoam 1 ou 2 vezes por ano com barracas, exposições, objetos heteróclitos lutadores, mulheres serpentes e profetisas da boa fortuna. Mais recentemente, na história da nossa civilização, há colônias de férias. Penso principalmente nas maravilhosas colônias polinésias, que oferecem às margens do Mediterrâneo 3 curtas semanas de nudez primitiva
e eterna aos habitantes de nossas cidades. As cabanas de Digerba, por exemplo, são parentes, em certo sentido, das bibliotecas e dos museus, pois são utopias de eternidade. Os homens são convidados a reatar com a mais antiga tradição da humanidade e, ao mesmo tempo, são a negação de qualquer biblioteca e de qualquer museu, pois não se trata mais, através delas, de acumular o tempo, mas, ao contrário, de apagá-lo e volver à nudez e à inocência do primeiro pecado. Há também, ou antes havia, entre as heterotopias da festa, as heterotopias crônicas, a festa de todas as noites nas casas de tolerância de outrora, festa que começava às 6 horas da tarde, como em La Fille-Elise. Nota de rodapé. Título do romance de Edmond Goncourt, século XIX. Nota da tradução. Fim da nota de rodapé. Outras heterotopias, enfim, são ligadas não à festa, mas à passagem, à transformação, ao labor de uma regeneração. No século XIX, havia os colégios e as casernas, que deviam fazer de crianças adultos, de camponeses citadinos e de ingênuos espertos. Em nossos dias há, sobretudo, as prisões. Por fim, gostaria de propor como quinto princípio da heterotopologia o seguinte fato. As heterotopias possuem sempre um sistema de abertura e de fechamento que as isola em relação ao espaço circundante. Em geral, não se entra em uma heterotopia como em um moinho. Entra-se porque é obrigado. As prisões, evidentemente. Ou entra-se quando se foi submetido a ritos, a uma purificação. Há até mesmo heterotopias inteiramente consagradas a esta purificação. Purificação meio religiosa e meio higiênica, como nos hammams dos muçulmanos, ou como nas saunas dos escandinavos, purificação somente higiênica, mas que carrega consigo todo tipo de valores religiosos ou naturalistas. Nota de rodapé. Hammam, espécie de banho a vapor mais conhecido como banho turco. Nota do tradutor, fim da nota de rodapé. Há outras heterotipias que, ao contrário, não são fechadas ao mundo exterior, mas constituem pura e simples abertura. Todo mundo pode entrar, mas, na verdade, uma vez que se entrou, percebe-se tratar-se de uma ilusão e que se entrou em parte alguma. A heterotipia é um livro aberto que tem, contudo, a propriedade de nos manter de fora. Por exemplo, nas casas do século XVIII na América do Sul, havia sempre disposto ao lado da porta de entrada, mas antes da porta de entrada, um pequeno aposento diretamente aberto ao mundo exterior, e que era destinado aos visitantes de passagem, ou seja, qualquer um a qualquer hora do dia ou da noite podia entrar nesse aposento, podia lá descansar, podia fazer o que quisesse, podia partir no dia seguinte pela manhã sem ser visto nem conhecido por ninguém. Porém, na medida em que esse aposento não se abria de modo algum para a própria casa, o indivíduo ali recebido jamais podia penetrar no interior da própria moradia familiar. Esse aposento era uma espécie de heterotopia inteiramente exterior. Poderia ser comparado
a heterotopia dos motéis americanos, onde se entra com o carro e a amante, e onde a sexualidade ilegal está ao mesmo tempo abrigada e escondida, mantida afastada, sem, no entanto, deixar de estar ao ar livre. Enfim, há heterotopias que parecem abertas, nas quais, entretanto, só entram verdadeiramente os já iniciados. Acredita-se que se teve acesso ao que há de mais simples, de mais exposto, quando de fato se está no coração do mistério. É desta maneira, pelo menos, que Aragon entrava outrora nas casas de tolerância. Abre aspas. Hoje ainda não é sem certa emoção colegial que atravesso estes limiares de excitabilidade particular. Neles, persigo o grande desejo abstrato que às vezes se depreende de certas figuras que jamais amei. Um fervor se emana. Nem por um instante penso no lado social desses lugares. A expressão casa de tolerância não pode ser pronunciada seriamente. Fecha aspas. Nota de rodapé. Louis Aragon, 1897 a 1982. Escritor francês, um dos iniciadores do surrealismo. Nota do tradutor. Fim da nota de rodapé. É aí, sem dúvida, que encontramos o que de mais essencial existe nas heterotopias. Elas são a contestação de todos os outros espaços, uma contestação que pode ser exercida de duas maneiras. Ou, como nas casas de tolerância de que Aragon falava, criando uma ilusão que denuncia todo o resto da realidade como ilusão, ou, ao contrário, criando outro espaço real tão perfeito, tão meticuloso, tão bem disposto, quanto o nosso é desordenado, mal posto e desarranjado. É como este último que funcionaram, ao menos no projeto dos homens, durante algum tempo. Principalmente no século XVIII, as colônias. Seguramente, as colônias tinham uma grande utilidade econômica, mas existiam valores imaginários que lhes eram agregados e, sem dúvida, estes valores eram devidos ao prestígio próprio das heterotopias. Foi assim que nos séculos XVII e XVIII as sociedades puritanas inglesas tentaram fundar na América sociedades absolutamente perfeitas. Foi assim que no final do século XIX e ainda no começo do século XX, nas colônias francesas, Lyautey e seus sucessores sonharam com sociedades hierarquizadas e militares. Sem dúvida, a mais extraordinária dessas tentativas foi a dos jesuítas no Paraguai. Com efeito, no Paraguai, os jesuítas fundaram uma colônia maravilhosa onde a vida por inteiro era regulamentada, onde reinava o regime mais perfeito do comunismo, pois as terras e os rebanhos pertenciam a todos. Apenas um pequeno jardim era atribuído a cada família. As casas eram dispostas em fileiras ao longo de 2 ruas que se cruzavam em ângulo reto. Ao fundo da praça central do vilarejo havia uma igreja. Em um lado, o colégio, no outro, a prisão. Do entardecer ao amanhecer, do amanhecer ao entardecer, os jesuítas regulamentavam meticulosamente toda a vida dos colonos. O toque do Ângelus soava às 5 horas da manhã para o despertar.
Depois, marcava-se o início do trabalho. Ao meio-dia, o sino chamava as pessoas, homens e mulheres que trabalhavam nos campos. Às 6 horas, reunião para o jantar, e à meia-noite, o sino soava de novo, e era então o que se denominava sino do despertar conjugal, pois os jesuítas, empenhados que estavam em que os colonos se reproduzissem, todas as noites badalavam alegremente o sino para que a população pudesse proliferar, o que, aliás, ela fez, pois de 130.000 que eram no começo da colonização jesuíta, os índios tornaram-se 400.000 no meio do século XVIII. Temos aí o exemplo de uma sociedade inteiramente fechada em si mesma, sem laço algum que a ligasse ao resto do mundo, salvo o comércio e os consideráveis benefícios feitos pela Companhia de Jesus. Com a colônia, temos uma heterotopia que, de certo modo, é ingênua demais para querer realizar uma ilusão. Com a Casa de Tolerância, temos em contrapartida uma heterotopia que é sutil ou hábil demais para querer dissipar a realidade com a força única das ilusões. E se considerarmos que o barco, o grande barco do século XIX, é um pedaço de espaço flutuante, lugar sem lugar, com vida própria, fechado em si, livre de, em certo sentido, mas fatalmente ligado ao infinito mar e que, de porto em porto, de zona em zona, de costa a costa, vai até as colônias procurar o que de mais precioso elas escondem naqueles jardins orientais que evocávamos há pouco, compreenderemos por que o barco foi para a nossa civilização, pelo menos desde o século XVI, ao mesmo tempo o maior instrumento econômico e nossa maior reserva de imaginação. O navio é a heterotopia por excelência. Civilizações sem barcos são como crianças cujos pais não tivessem uma grande cama na qual pudessem brincar. Seus sonhos, então, se desvanecem. A espionagem substitui a aventura e a truculência dos policiais, a beleza ensolarada dos corsários.